Divino Mestre Jesus, nós agradecemos a Ti pela nova oportunidade que nos é concedida, de que estávamos nesta casa para o trabalho mediúnico e o estudo do Apocalipse à luz do Espiritismo. Pedimos a Ti o amparo, a inspiração, a luz do esclarecimento que nos chega pelas vias da intuição, da inspiração, para que possamos realizar o melhor a nosso alcance. Que os estudos sejam favoráveis para os irmãos que estão nesta casa internados para alcançar o reequilíbrio, a harmonia, em busca da evolução, dos trabalhos que nos aguardam a todos. Que as Tuas vibrações de paz, de compaixão, de misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem. Dando então continuidade ao estudo do Apocalipse, ainda no capítulo 20, hoje versículo 6 em diante. Vamos lá então com a nossa leitura do texto. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque estes não têm poder, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E, acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Muito bem, então nós vamos, boa noite, passar para vocês dois. Você essa sequência aqui? Oi? Eu não sei, você achou? Eu li do 6 ao 10. 6 ao 10. Qualquer lugar aí. Você leu só, né? Só a leitura, só a leitura. Passa uma para a Conceição lá para acompanhar. Você estuda. Então vamos lá. Nós estamos aí estudando aí nessa página o versículo 6, tá? Que diz o seguinte: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então nós vamos notar esse versículo que fala da bem-aventurança. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado. A bem-aventurança é um estado de felicidade, que decorre, conforme nós aprendemos com Jesus, lá no Sermão do Monte, capítulo 5, estado de felicidade ou de bem-aventurança decorre da aquisição das virtudes, do desenvolvimento das virtudes. As virtudes que nós já aprendemos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem nos instintos a sua base. Os instintos são os embriões dos sentimentos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Os instintos são os embriões dos sentimentos, tanto das paixões quanto das virtudes, segundo o nosso interesse. Segundo o nosso interesse. Então, se nós
Vamos, por exemplo, trabalhar com o instinto de conservação, que é fácil de nós entendermos. O instinto de conservação, que é a lei de conservação, Kardec tinha o perfeito entendimento de que as leis, que chamamos de lei de destruição, lei de conservação, lei de trabalho, lei de reprodução, são os nossos instintos, que são essas leis, que aprisionam ou libertam segundo o uso. Então, o instinto de conservação que o princípio inteligente vai desenvolvendo no reino animal, de buscar o melhor para si, para sua família, o melhor território, o melhor alimento, a caça. Na faixa da humanidade, se nós abusamos do instinto de conservação, que é um direito natural, nós vamos desenvolver o egoísmo, que é o querer tudo para si mesmo. Então, o instinto, ele é neutro. Na faixa da humanidade, nós vamos transformar instinto ou em paixão, o que vai nos aprisionar, a necessidade de reparação, até de expiação, conforme o caso. Quando bem utilizado, o instinto se transforma em virtudes. Por isso que os espíritos vão dizer lá, os instintos são embriões dos sentimentos. Não é? Tem até uma equação que o espírito Lázaro apresenta lá. Em suas origens, o homem só tem instintos. As origens do homem, o espírito que se torna espírito humano passou a infância no reino vegetal, mineral, vegetal, animal. Quando ele aporta, o princípio inteligente aporta no reino hominal para desenvolver a razão, o livre-arbítrio e no futuro a angelitude, o que ele traz de bagagem na sua mente embrionária são os instintos, que são as ferramentas da evolução. Certo? Muito lentamente, o espírito humano vai deixando para trás a animalidade. Por isso que os espíritos vão dizer que no livro dos espíritos, na questão 365, que o espírito evolui em insensível marcha ascensional. Insensível marcha ascensional. A evolução é lenta. Por isso, nós temos que ter paciência. Então, em suas origens, o homem só tem instintos. Quando avançado e corrompido, tem sensações, que são as paixões. Ele busca as sensações. Quando instruído e depurado, tem os sentimentos, virtudes. Tá? Virtudes. Ficou claro? Então, bem-aventurado é aquele que superou os instintos, desenvolveu as virtudes e está na antessala da pureza espiritual, que é, pelo que nós depreendemos, o próximo estágio que vai se abrir na Terra, do mundo de regeneração, que é aquele plano onde a alma penitente, que ainda tem o que expiar, encontra calma e repouso e acaba de se depurar. Então nós vamos acabar de nos depurar na regeneração e nos colocar na antessala do desenvolvimento da angelitude. E aí é um outro ciclo. Certo? É outro ciclo. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte da primeira ressurreição. O santo é o que se santificou. Nós aqui já compreendemos com a doutrina espírita que o estado de santidade não decorre de uma graça ou de um favor divino, é consequência do estado de autoaperfeiçoamento, que é a santificação, e a meta,
Santificação, não no sentido religioso e místico, como normalmente se tem, o mundo entende a santidade, porque ainda estamos aí presos a um condicionamento da igreja, que só considera santos aqueles que fazem milagres. Não, o santo é aquele que ama o próximo, pratica o bem, pratica as leis de Deus, independente de religião, independente de ser ateu ou não. Porque tem muito ateu aí na frente de muito religioso em termos de vivência natural do amor. O Brasil, por exemplo, é um país religioso, cristão, mas o cristianismo, como nós aqui temos estudado, com a doutrina espírita, se reflete na sociedade brasileira, de maioria cristã? É óbvio que não. Então, nós estamos muito longe ainda do projeto de ser uma pátria do Evangelho efetivamente. E não tem problema criticar, não, amigos. Não existe um dogma. Não existe um dogma. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, isso não é um dogma. Nós não temos dogma em Espiritismo. Espiritismo é ciência espiritualista ancorada na ciência, de aspecto religioso. Então, o fim é o desenvolvimento das virtudes. O fim é nós descobrirmos a existência de Deus, a imortalidade, a reencarnação, e basearmos a nossa prática no dia a dia de conformidade com esse futuro que nos aguarda. Então, o Espiritismo representa uma mudança extraordinária de ponto de vista. Uma doutrina revolucionária. Mas, lamentavelmente, poucos de nós compreendemos esse aspecto aí dessa revolução, conforme Jesus praticou aqui na Terra. Então, nada de um modo geral, o que vemos aí nos movimentos exteriores das religiões, até do Espiritismo, não representa o cristianismo. Porque quando se vê religiosos fazendo apologia de sistemas fascistas, sistemas violentos, há uma contradição enorme, fazendo coro com certas ideias complexas. Existe aí um problema de entendimento. Por quê? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Júlio, Diga lá. isso aí que você está falando vai de encontro à primeira coisa que você colocou aí dessa relação dos embriões do sentimento, dessa formação das virtudes através dos sentimentos. Que, ora, se você não formula isso para o bem, você usa para o mal, que aí você vai criar o contrário. Né? As paixões. As paixões. Aí é o seguinte, no contexto geral, assim, do ser humano, o que a gente representa, por exemplo, num segmento religioso, com essa imperfeição aí da formação dos sentimentos, a gente vai ser em outros segmentos da vida também, não é? Sim. Então, a gente reflete aquilo que a gente formulou. Lógico. Né? E a gente é autêntico naquilo que a gente faz, seja Exato. em sociedade, seja com a nossa religiosidade, sim, seja onde for, não é isso? O ponto de mutação é o hábito. Como que os animais, o princípio inteligente desenvolveu o instinto lá nos primórdios? Hábito. Ação. Repete, e cria o condicionamento, que é o instinto.
A virtude é o mesmo processo. Prática, hábito, 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 hábito. Não é isso que Kardec fala, por exemplo, quando fala da educação, questão 917, que a educação é a arte de formar os caracteres. E a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Não dá para separar. Então, você quer conhecer uma pessoa, a educação dela, observe os hábitos. Esqueça o que ela fala. Observe os hábitos. Fazer ações. Os hábitos. Porque na base do pensamento, consequentemente da palavra e da ação, na gênese está o quê? O sentimento. Nós aprendemos isso onde? Evangelho segundo o Espiritismo. Estudado e meditado. Porque quando se lê o Evangelho, ele não aprende nada. Quando você vai estudando, com o tempo... Então, tem uma frase no capítulo 8, item 7, que um texto de Kardec, que vai dizer lá assim: todo pensamento mal decorre de uma imperfeição da alma. Se todo pensamento mal decorre de uma imperfeição da alma, todo pensamento bom decorre de uma virtude. Então tem gente que acha que o processo é mental. Eu vou renovar, mudar meus pensamentos. Tem que ver o que está por trás. Não é? Até às vezes por trás de uma proposta mental existe a vaidade. O elemento querer ser superior por ter um pensamento mais qualificado. Primeiro, né? Sentimento é a base, porque o que o princípio inteligente desenvolve primeiro na evolução é a sensação. O tato. Lá na frente a gente começa a pensar. Começa a pensar, segundo nós entendemos, na faixa animal. Aí já se passou aí bilhão de anos no reino vegetal, alguns bilhões no reino mineral, alguns mais bilhões no reino mineral, um pouco menos de bilhões no reino vegetal, um pouco menos de bilhão no reino animal e talvez no reino nominal alguns milhões. Certo? Então vai havendo um ganho de tempo. Então nós temos muito que aprender em termos de evolução. E é o hábito. Por isso que existe o conceito de falso profeta. Quem é o falso profeta? É o que prega, mas não faz o que prega. Os Kardec estuda os falsos profetas no Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus falava nos falsos profetas: olhai para os fariseus, fazei tudo o que eles vos disserem, mas não o que eles fazem. Porque tem uma contradição. Então, o que eles falam está certo, mas o que fazem, não. Então, o ponto-chave, lá no mundo espiritual, não tem... Quando nas obras de André Luiz e de outros autores confiáveis, mediúnicas, nós não vemos nenhum espírito sendo interrogado, currículo aí, qual foi a sua religião? Não. Não é isso que acontece lá, não. Então, o Espiritismo é uma ciência filosófica. Primeira ressurreição, qual que é? Primeira ressurreição é o renascimento do campo das ideias, primeiro. Porque para a gente mudar, por exemplo, se a educação é a arte de formar os caracteres, e ela é o conjunto dos hábitos adquiridos, eu tenho que quebrar a mentalidade que me mantém no sistema inferior. É bom materialismo. Então, o primeiro movimento é da mente, da adoção da ideia.
Depois vem o outro processo, que é transformar aquelas ideias em hábitos. Não é? Aí o espírita aprende com Jesus a amar o próximo, embainhar a espada. Pedro, vocês notaram que Pedro andava armado. Estava com a espada. Naquele tempo era difícil. Mas Jesus não. Tem gente querendo colocar armas aí. Jesus não. Embanha a tua espada. Bem seguinte, Aí o espírita frequenta a reunião mediúnica, ele dá passividade para os espíritos, está ajudando os coitadinhos, ele fala de amor, fala de bondade, aí ele dá passe e não sei o quê, mas lá na rede social ele faz apologia de arma. Entra por causa de um alinhamento ideológico irrefletido com determinadas coisas. Aí faz apologia de arma. Como é que você entende isso? Não entendo. Ou ele cultua armas. Né? Passa a comprar. Porque esse é o sistema, amigos. O sistema é sutil. Para a gente sair do sistema, tem que mudar hábitos. Porque vamos supor que eu compro uma arma. Eu compro uma arma para usar a arma. Concorda? É para usar arma. Aí eu vou entrar para um clube de tiro, praticar tiro ao alvo. Eu estou cultuando. Eu, como espírita, não poderia fazer alguma coisa melhor do que ficar praticando tiro ao alvo? Daqui a pouco ele, não, essa arma aqui preciso comprar uma moderna, essa aqui já está um pouco ultrapassada. Aí ele já começa, vou comprar mais uma. Um especialista. Você está notando? Isso é um sistema de adoração. É um sistema de adoração. Isso vale para o futebol, isso vale para os bens materiais, automóvel. Tem gente que coleciona automóveis, outros colecionam casas. Verdade. Então é o mesmo sistema da lei de adoração. Então, lei de adoração não é sistema místico, não. É um instinto natural de gostar das coisas, se apegar às coisas. É uma lei, é um instinto. Instinto do amor. Certo? E os maus hábitos sendo cultivados, imagina, né, quão profundo deve se tornar esses sentimentos. Porque você vai passar a atrair correntes mentais na mesma vibração. Está aqui no André, eu até separei aqui, ó. Vou trabalhar um pouco mais sobre isso aqui. Aí você vai atrair correntes mentais de encarnados e desencarnados, que vão começar a inflar a sua necessidade, porque agregada à sua necessidade tem a deles, que se casam. Então aumenta, potencializa. o desejo aumenta. E talvez por isso que você falou aí que não sei se a palavra foi que o processo é muito insensível, é isso? A evolução. A evolução. É insensível. Até pensei assim, deve ser igual quando a Terra gira e a gente não percebe que ela está girando. Exato. Deve ser mais ou menos essa sensação. Por isso que quando se faz como tem aí uma sequência aí de existência de Chico Xavier, você nota que não tem coerência nenhuma. Não tem coerência com o que o Chico Xavier foi. E que ele sempre falou que ele era. Porque quando nós temos aqui nós temos uma experiência aqui no nosso grupo de revelações impressionando o passado, e que quando se estuda personalidades que surgiram de uma determinada pessoa da reunião, quando se estuda, você vê que tem uma linha coerente de psicológica. Por isso que eu tenho estudado a Sunda, e alguns aqui sabem.
as personalidades lá de Esparta, da Babilônia, de Roma, da igreja na Idade Média. Tem uma linha psicológica. É como se fosse uma ordem Continuidade, é uma cronológica. continuidade. Continuidade. Então é o mesmo indivíduo, sob outro nome, outra condição. Porque, né? Senão não tem. As histórias vão cruzando. Vão né? se cruzando, É. e você analisa a sua existência, como no caso particular que eu estou falando aqui. Então, na sua existência, você tem fases que você identifica com determinada ou determinadas fases que, opa, essa fase aqui, engraçado, isso aqui bate com aquela fase lá, naquele tempo. É uma coerência. É como se você estivesse revivendo aquilo, agora num outro contexto, reciclando, o número de anos é até o mesmo, impressiona. Então tem que ter uma coerência, senão... Não é? Porque as pessoas estão forçando a barra para santificar o Chico. Colocar o Chico numa plana de santificação. Então, assim, ele foi todo... Nunca quis, né? Hein? Que ele nunca Não, aí ele foi todo mundo de ponta. Não sobrou para ninguém. Todo mundo de ponta foi ele. No passado, entendeu? Não bate com a personalidade que ele sempre falou que era. Então a gente tem que estudar o assunto, estudar e ver a coerência. Mesmo está dizendo que ele não tem parte na segunda morte, então ele já venceu o primeiro lance, que é o das ideias. Conseguiu quebrar aquele monopólio na casa mental de uma ideia complexa. Porque aquele monopólio, aquele era mantido com unhas e dentes, pelos próprios desejos, o interesse pessoal subrepetício, porque isso nós estudamos aqui, o dragão, a serpente, nós vamos falar nela aqui já de novo, e agregam os espíritos desencarnados que querem que você permaneça nesse sistema. Então é por isso que quando quem trabalha na reunião mediúnica, já aconteceu comigo algumas vezes, de vez em quando vai manifestar ser um traidor. Por quê? Porque você deixou as antigas ideias. E está agora no outro tipo de ideia. Então você se tornou um traidor. Se tornou um traidor daquilo. Certo? Não está na turma mais. Não está na turma mais, só da turma. Isso aí faz parte do... Como que você tem que ter uma percepção bem aguçada, porque isso, de uma certa forma, tá mapeando o seu trabalho. É, sim. Não, mas isso é natural. Ninguém deve ter medo disso, não. É fazer como o Paulo, prossigo para o alvo. Os outros vão pelo arrastamento. Não segue o fluxo. Eles vão tentando te atrapalhar. Quando não te consegue, vão para a parentela. E quando não consegue também, aí ou eles vão caçar outro, ou eles vão, não, preciso mudar. Se rendem. E até esse aí conseguiu mudar, pô, até... Entendeu? Eu também vou... Quando eles ficam ali tentando a gente, né? Não, mas aí você não vai dar bola. Eles vão embora, eles ficam ali. Não, mas se você está focada no estudo, focada no trabalho, focada no trabalho honesto no dia a dia, cuidar da família, fazer o bem, não tem que preocupar com isso. Tem que se dedicar. O médium, por exemplo, ele sabe que ele tem que se dedicar, ser assíduo e pontual, que é a prova que ele vai dar para os outros. Ó, não adianta não, que eu... Tô indo. E esses hábitos é que vai fazer você. Esses hábitos vão mudar seu sentimento, porque é muito comum o médium, no começo do trabalho, ele vir meio para cumprir o dever. Ele quer ficar em casa, tem um jogo hoje, até o final do campeonato, é o último capítulo da novela, sei lá o que vai acontecer. Ele quer ficar em casa. Por quê? A força dos hábitos antigos. Por quê? Isso lhe dá prazer, lhe dá uma bem-aventurança limitada, percebeu? Então você tem que quebrar isso. Como você quebra? Sendo assíduo e sendo pontual.
É doído, mas... Né? Aí que com o tempo você vai desenvolver a alegria de vir ao trabalho e vai fruir a alegria que o trabalho proporciona. Aí você vai começar a ajeitar a sua vida para você não ter impedimento naquele dia, que é o que o André Luiz fala para nós no livro Desobsessão. Ele fala lá, na base do nosso trabalho aqui, o livro do André Luiz, Desobsessão. Ele fala para a gente aprender a superar os impedimentos desde dias anteriores que possam surgir no dia do trabalho. Já aprender a ser... Isso sinaliza o quê? Que você quer estar no trabalho. Que você valoriza o trabalho. Que é um laboratório experimental para você desenvolver sua felicidade. Agora, por isso é que às vezes a pessoa, né, acontece isso aí, né? Hoje tem um jogo e tal, e ele vai de encontro a esses prazeres dele antigos. Sim. E é difícil a pessoa, numa dessa aí, até retornar, porque isso vai agigantando, né? Ele vai fazendo essas ligações. É natural que no começo você tenha, você de vez em quando vai fazer isso, é natural, todos já passamos por isso. Mas com o passar do tempo, você não pode mais ter essa... Você tem que saber escolher o que é melhor. Incluir mesmo no calendário. Porque às vezes a pessoa nem volta. Ou perde aquele... Pode não voltar, ele pode fazer uma ligação tal com... Porque o que acontece é o seguinte, muitas vezes, ó, todos nós somos complicados. Estamos nessa existência que é para definir nosso rumo futuro. Ou ficamos na Terra ou vamos retroceder um pouquinho na escola. Vamos tomar bomba. Não é? Então, quando nós estamos nos esforços iniciais, os espíritos ajudam. Eles não deixam que esse ou aquele elemento chegue perto. Só, dependendo do merecimento. você agora perdeu a autoridade, porque ele está com um novo propósito. Então você agora não tem. Aí uma recaída, que é natural, pode proporcionar uma aproximação. E se insiste na recaída, aí pode... porque o que vai definir a atuação dos espíritos é o desejo da pessoa. É o desejo. Ele já está querendo mudar. Então, a partir de agora, o seu livre-arbítrio, para atrapalhar, está prejudicado. Até que a pessoa tenha condições de os espíritos se preocupar com ela. A gente aprende com o André Luiz o método da desobsessão, por exemplo. O método da desobsessão, por exemplo. Costumam os espíritos ligarem uma entidade necessitada uma semana antes para aquele médium. Porque confia, porque ele já tem uma rotina de que ele não vai faltar. Se ele resolve faltar por um motivo não justificado, os espíritos não têm como saber, amigos. Os espíritos não têm como saber. Por exemplo, ele confiou o Fernando uma entidade e vai ficar com ele uma semana, até para aprender com o Fernando, um testemunho, mas que vai manifestar, certo? O Fernando tem um histórico de assiduidade. Então os espíritos estão tranquilos, deixa lá com ele e vão fazer isso que ele fazer. Aí ele resolve não vir porque é um jogo de futebol. Eles não têm como prever isso. Não tem como prever. Muda toda uma programação, porque as pessoas acham que os espíritos são miraculosos. Não é bem assim, não. Cada um tem a sua corresponsabilidade. Se desenvolver uma estatura, confiar. Fazer uma pergunta até. Sim. Iria com ele, vamos supor, ele for de futebol. Esse espírito não está sabendo, está acompanhando ele. Vai junto com ele. Vai ficar confuso. Vai junto com ele. Vai ficar confuso. Veio por uma finalidade e está num lugar que... Aí lá, por exemplo, às vezes os espíritos demoraram assim, um bom tempo para conseguir trazer esse espírito. Isso. Que às vezes tem até ligação com o médium, mas o espírito ainda não sabe conscientemente.
Aí ele vai para o campo de futebol, ele Isso. pode se perder lá e sabe-se lá quanto que eles vão conseguir de novo Exatamente. Resgatar ele. resgatar. ele. Então, por isso que a responsabilidade não é brincadeira, não. Mas agora, amigos, a responsabilidade não é fácil, mas quem persevera tem o galardão. Agora, pode também, né, Júlio, dependendo do merecimento do médico, ele tem essa digamos assim, essa fraqueza do desvio, dependendo do merecimento, as entidades boas dão um socorro, dão Dá um socorro, uma intuição para evitar o mal maior, porque talvez Sim, aquele médium ali mereça uma... Né? Mas chega um momento que os espíritos afastam. Não tem Porque jeito. não tem, ele vai é uma lei de sintonia e afinidade. Chega um momento que os espíritos não tem mais como, porque a pessoa escolheu. Está no André Luiz, os homens da André Luiz, tem vários casos desses assim. Escolheu. Não é que ele escolheu consciente, não. É a escolha, tem a escolha inconsciente, quando você cede ao desejo, cede à emoção, que é o que você quer no profundidade, você está escolhendo. Aí Aí eles te deixam, né? não tem Aí- como, não tem como nem fazer nada. Só mais uma coisa. O médico está ali assíduo, de repente ele resolve fazer outra coisa. É um compromisso ali. Sem o compromisso. Já nos aconteceu várias vezes. E aí, como é que fica? Você tem a falta justificada, problema grave de família. O André Luiz, por exemplo, fala, se surgir um problema, faça de tudo para resolver o problema e vir para o trabalho. Mas eu falo um Se não tiver, afastamento. aí eu vou chegar lá. Vai, Não, na quarta da reunião, você está falando isso? sai. Ele não voltar. Acontece. Não volta mais. Se tem um médium complicando o andamento do trabalho, os espíritos podem afastar ele também. Às vezes tem até dedo da espiritualidade. Tem. Atrapalhando o trabalho. Mas no Compreendeu. caso de não atrapalhar, porém resolve fazer outra coisa na vida Ele e decidiu, abandona. decidiu fazer. Aí ele está deixando o compromisso. Pois é. E aí? Nós falamos disso na semana retrasada, como falando do casamento, a fidelidade. Fidelidade é o compromisso assumido. Isso pode ocasionar algum mal para... Se for uma coisa justificável, vamos supor que ele perdeu o emprego. Aí só vai conseguir trabalhar em outra cidade, por exemplo. Tem família para sustentar. Então, qual que é o... Ele tem que priorizar primeiro a família. É. Então ele vai trabalhar. Agora, Quem vai sustentá-lo? se ele resolveu, né, bom, você está falando, resolveu mudar, tem a questão, a lei do que é inviolável, do princípio do direito de escolha, do livre-arbítrio. O livre-arbítrio. A não pode interferir. Você falou, ela afasta. Exato. Ela afasta, e certamente que no decorrer do tempo aquilo vai ser retomado de uma maneira mais dolorosa, né, Júlio? Porque é o seguinte, por que é mais doloroso? Porque você estava quebrando uma rotina de condicionamentos complexos, você estava quebrando, instaurando uma rotina de condicionamentos felizes. Aí você quebra o compromisso, abandona. Então você vai fortalecer a rotina complexa, a rotina complexa vai crescer, ela vai aumentar, vai sofisticar-se, e quando você for voltar, você vai ter que vencer uma força contrária maior. Não é a força contrária dos espíritos, não, é a força interior contrária do próprio indivíduo. Que deixou crescer, nós estamos estudando aqui o dragão. O que os espíritos falam aqui? Nós vamos estudar aqui. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. A serpente simboliza a onda mental, rasteira, materialista. Interesse pessoal. Se eu não combato, ele vai crescendo. Então o símbolo aqui, serpente e dragão, é o réptil que cresceu. A serpente era mais simples, ela rastejava, não tinha perna, não tinha...
Aí cresceu, adquiriu patas, asas, solta fogo. Ou seja, a ideia simples tornou-se sofisticada. Vou dar um exemplo claro. O homem pré-histórico agredia o próximo com uma pedra. O homem super-civilizado agride o outro soltando milhares de bombas. Então, o primeiro era a serpente, o segundo o dragão. Cresceu. Aí vai vencer uma onda interior maior de resistência. E vai lutar contra uma onda maior, interior. Não tem nada de espírito no meio da história. Os espíritos vão aproveitar para surfar na onda. Eles vão aproveitar para surfar na onda que você criou. O livre-arbítrio é seu. Perceberam? Então a pessoa, o espírito está me influenciando. Não, não, nada disso, amigo. O espírito foi atraído. Foi atraído, às vezes, por várias existências. Porque não tem que preocupar. Nós não temos que preocupar com influência espiritual. Nós temos que preocupar em trabalhar, fazer o bem, estudar. Você vai preocupar com força espiritual, você vai dar força para ela. Então, por exemplo, tá indo em casa, tá caindo um monte de objeto. Ótimo, é mediunidade que você tem para desenvolver, trabalhar com ela. Não vai ter medo, vamos trabalhar a mediunidade. Deixa cair. Certo? Tem até um motivo a mais. É. Você vai trabalhar, você vai estudar, vai trabalhar e vai encarar na boa. Ó, tem um irmão espiritual aí, ó, deixa ele aí. Seja bem-vindo, nós vamos para a reunião. Amanhã nós vamos para a reunião. Você quer ficar conosco até amanhã? Fica aí, amanhã nós vamos para a reunião. E aquela Entendeu? fila de espíritos de um médium, acontece muito isso aqui, né? Aguardando a vez. Guardando a mesa. Aí a pessoa, vou fazer um outro curso, Como é que fica, gente? Ué, os espíritos têm jeito para tudo, né? Eles são inteligentes. Eles vão resolver. O médico deixou pelo meio do caminho o compromisso dele. Mas vamos lá. Então a primeira ressurreição. Então, assim, é muito fácil. A primeira ressurreição é fácil, mudar a ideia. Nossa, o Espiritismo é uma doutrina maravilhosa, consoladora, e daí a pessoa se maravilha. Mas depois tem os hábitos. Vencer a si mesmo. E o seguinte, essa primeira, então a gente pode interpretar que a primeira ressurreição é isso aí, e no final ele cita as 7 bem-aventuranças, que seria, digamos assim, uma fase posterior, que é a prática, a vivência mesmo. As 7 bem-aventuranças ali de Jesus, por exemplo, é um espelho para os 10 mandamentos. O 10 mandamentos tem 7 mandamentos negativos. Não roubar, não matar, não adulterar, não cobiçar a mulher do próximo, não dizer falso testemunho contra o seu próximo. Bom, todos vão ser 7. Nas bem-aventuranças de Jesus são 7 passos. 7 bem-aventuranças principais ali. São 7. Então é 2 sistemas de... O primeiro sistema é o controle das más tendências, o segundo sistema de desenvolver as virtudes. Então, por exemplo, o nosso sistema atual, de nós espíritos que estamos estudando com essa profundidade, o espiritismo por meio do Apocalipse, o nosso sistema não pode mais ser não matar, não roubar, não dizer falso testemunho, não cobiçar. Porque isso aqui significa que eu estou lutando contra tendências graves. Se alguém estiver brigando aí com o instinto de não matar, está com uma situação difícil. Significa que ele tem o ímpeto de matar o próximo. Então o nosso hoje já é o das bem-aventuranças. Pobre de espírito, manso, tem fome e sede de justiça, os misericordiosos,
pacificadores. A nossa tônica é essa hoje. Mas eu estava perguntando o seguinte, sobre então, essa vivência, a prática vivência dessas 7 bem-aventuranças, seria, então, a vitória, digamos assim, né? Ou a passagem Vitória. por essa segunda morte, né? E esse momento é um momento atual, né? Porque que essa transição planetária, porque lá no Evangelho do Segundo Espiritismo fala que esses aqui serão herdeiros da nova Terra, né? Os viventes, os que praticam isso aqui. Porque quem está lutando com os 10 mandamentos ainda, significa que tem uma carga instintiva muito forte. Está lá atrás, né? Está lá atrás da evolução, tem muitos irmãos, por isso que nós temos que, ao estudar esse assunto, lembrar que nós temos 3 grandes grupos de espíritos encarnados na Terra, que são selvagens, semi-civilizados e os mais adiantados. Os selvagens e os semi-civilizados, eles estão nos 10 mandamentos. Não matar, não roubar, não cobiçar, não adulterar, não dizer falso testemunho. Certo? Agora, nós que já estamos estudando Espiritismo, a nossa tônica já é a dos 7 virtudes, lá das bem-aventuranças. Desenvolver humildade, que é o pobre de espírito, mansidão, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores. Os puros de coração são 7. Então nós já deveríamos estar inseridos nesse propósito. Porque quem está inserido nesse propósito não está mais brigando com hábitos complexos. Mas não é o que a gente vê, não. Não é o que nós vemos, mas é o que ainda predomina na humanidade, porque a Terra ainda é um mundo de prova e expiação. Por que a Terra é um mundo de prova e expiação? Por causa da natureza dos espíritos aqui reencarnados. Isso que é prova e expiação, porque o mal predomina. Basta uma coisa, segundo Kardec, na Gênese, basta um detalhe para a Terra ser um mundo feliz. Qual que é? Basta que ela seja habitada apenas por bons espíritos, encarnados e desencarnados. Ela será um mundo feliz. Então, se a Terra não é um mundo feliz ainda, é um mundo de expiação e prova, é porque não tem, a maioria esmagadora não é constituída de bons espíritos. Ficou claro? Por quê? Porque Santo Agostinho, vamos voltar lá para ficar bem claro a ideia que nós estamos aqui trabalhando. Questão 1019 do Livro dos Espíritos. 1019. Quer dizer assim, o bem reinará na terra o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem. Porque então farão que aí reine, presta atenção. Quando os bons predominarem, porque então aí farão, porque a simples presença de uma grande maioria de bons espíritos por si só já imprime na sociedade toda uma nova ordem de hábitos, porque já são bons espíritos, superaram as más tendências, combateram os maus hábitos, fizeram a reeducação moral, aquilo já se tornou um hábito natural. Aí farão com que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Vai ficar claro o que eu estou querendo dizer com farão, com o que está querendo dizer farão? Questão 800
893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Notaram aí? O que indica progresso na senda do bem? Virtudes. Não é conhecimento, não. Porque virtude é o conhecimento transformado em ação. A virtude toma qualquer conhecimento que vai adquirir e transforma em bens para a humanidade. A virtude. Por isso que o nosso trabalho é desenvolver virtude. E por isso que o Espírito de Verdade definiu para o Espírito 2 mandamentos. Qual é o primeiro? Amar. Amai-vos. O que significa esse amai-vos? Viver de beijo e abraço? Não, é ser virtuoso, tolerante, paciente, compreensivo, misericordioso, justo e bom, não ser rancoroso, não ter ódio no coração. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, nós temos maus pendores, mas nós estamos lutando contra eles, tem virtude já aí. A resistência. Então, é o trabalho. Conversão, né? A primeira ressurreição. A segunda ressurreição é superar uma vida complexa. Então, a vida complexa é o hábito. O tipo de vida que cada um de nós mantém, o tipo de vida que cada um de nós nutre na intimidade é demonstrada pelo hábito. Se o nosso hábito é procurar ser um bom cidadão, fazer o bem, zelar pela família, respeitar o próximo, procurar ajudar a humanidade a avançar. No nosso caso aqui, agregando, que nós estamos agregando, certo? Então nós estamos no caminho do bem. Porque nós vamos fazer, André Luiz fala disso aqui, ó, vou trazer aqui já já. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Porque o pensamento oculto define que você tem um sentimento para o qual você não se despertou ainda, que ainda está oculto na sua consciência, que gera aquele pensamento oculto. Ficou difícil? Todo pensamento mau resulta de uma imperfeição da alma. Então, você identificou o pensamento oculto. Vou combater esse pensamento. Primeiro passo. Primeira ressurreição. Porque o objetivo vai vir com o tempo, os espíritos ficam lá olhando para ele assim, descobriu o pensamento, beleza. Vamos ficar agora. E aí, fulano, sabe que agora ele vai? Acho que vai. Descobriu o pensamento, mas ele tem que descobrir o que gerou aquele pensamento. Ele ainda não sabe. Vai passando o tempo, é o sentimento que gera o pensamento. Entendeu? Então, se o pensamento oculto é o do interesse pessoal, então o que é que tem como sentimento oculto? Egoísmo. E para cair em si do egoísmo demora. Ele expressa por várias matizes. Aí, ó. Agora, virtude. 194. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto os que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem. Só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Eles lutaram outrora e triunfaram. Então a virtude, voltando à questão que nós falamos aqui, que santidade não é graça concedida, lembra que falamos disso? Essa virtude, o elemento que é ateu, mas ele faz o bem, é virtuoso, ele já venceu as más tendências antes, gente. Não precisa nem da religião para ficar, não precisa.
Ele está no ateísmo por causa das religiões complexas que fazem complicações aí no mundo aí. Mas ele lutou antes e triunfou. Agora ele segue o fluxo que ele mesmo gerou. E isso é um processo totalmente de dentro para fora, né, Júlio? Dentro para fora. A pessoa age já no automatismo. Por isso é que só para completar, por isso é que os bons sentimentos, nenhum esforço lhes custam. E suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Por isso que o Espiritismo é revolucionário. Porque o Espiritismo não vai na mesma tônica. Por isso que não é uma religião. Embora foi transformado numa religião. E as pessoas vêm para a casa espírita para tomar o par, beber água purificada. Então, bom, aí falando, só para a gente fechar o assunto, ó, André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, é o capítulo 15, Cargas Elétricas e Cargas Mentais, aqui no item Correntes Mentais Construtivas, vai dizer assim, ó, aqui é o sistema, tá? Para a gente desenvolver tudo que nós estamos falando aqui. Aqui o André Luiz traça um alerta para nós, ó. Veja bem, que isso que nós estamos falando aqui não carece de tempo para ser desenvolvido, não. Aliás, é para ser desenvolvido no dia a dia. O tempo é para onde a gente vai abastecer. Consolação, uma mensagem amiga, uma ajuda, certo? É para reabastecer o coração. Mas o objetivo é o que nós fazemos lá. Então vai dizer assim, ó, assim como a natureza encontra na distribuição harmoniosa das próprias energias o caminho justo para o próprio equilíbrio, sustentando-se em movimento contínuo, o espírito identifica no trabalho ordenado com segurança a trilha indispensável para o seu clima ideal de euforia. O espírito identifica no trabalho ordenado com segurança. Então, pegar minha reunião mediúnica aqui. Pontualidade e assiduidade. Trabalho ordenado com segurança. Estudo. A trilha indispensável para o seu clima ideal de euforia. Quanto mais enobrecida a consciência, mais se lhe configurará a riqueza de imaginação e poder mental, surgindo, portanto, mais complexo o cabedal de suas cargas magnéticas ou correntes mentais, a vibrarem ao redor de si mesmo e a exigirem mais ampla cota de atividade construtiva no serviço em que eles se plasmem vocação e aptidão. Então, é exigido daquele que já tem uma consciência mais enobrecida, uma riqueza de imaginação consequente, e, consequentemente, tem um cabedal mais complexo de cargas magnéticas e mentais, exige-se mais ampla cota de atividade construtiva. Não pode parar. O engrandecimento é contínuo. Aí, agora aqui, ó. Onde nós vamos desenvolver isso? Aí André Luiz vai dizer, seja no esforço intelectual em elevado labor. O aluno na escola, o professor dando aula. Esforço intelectual em elevado labor. Na criação artística, nas obras de benemerência, ou de educação. Seja nas dedicações domésticas, nas tarefas sociais, nas profissões diversas, nas administrações públicas ou particulares, nos empreendimentos do comércio ou da indústria, no amanho da terra, no trato dos animais, nos desportos e em todos os departamentos de ação, o espírito é chamado a servir bem, isto é, a serviço do benefício de todos, sob pena de conturbar a circulação das próprias energias mentais, agravando os estados de tensão. Então, a trilha é o dia a dia.
Você não precisa de afastar o elemento, vamos supor que ele é um jogador de futebol. Não precisa largar, deixar de ser jogador de futebol. Vai evoluir, não. Basta ele fazer bem. No caso, jogador de futebol, fazer bem o quê? Dar o melhor para o seu time, dar alegria para a torcida. Percebeu? Na verdade, Cultivar os bons sentimentos ali. a gente é convidado o tempo inteiro, pode até falar que é a oportunidade, que você, como é que fala, divina, em que você tem ali a chance de formar esses hábitos. Formar esses hábitos. Né? E se transformar. Aí nós vamos terminar com Kardec. A educação é a arte de formar caracteres. E a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, que Jesus nos